Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando aí para mais uma aula de custos para a construção civil, uma disciplina aí muito importante, né? Para essa área abrangente da contabilidade. Vocês podem notar aí durante as aulas, a gente vê aí novos conteúdos. A gente não fica só apenas nos lançamentos de débito e crédito, né? Parte fiscal ou parte contábil. Vocês podem observar aí que a gente vê uma abrangência, tá? Então, quero agradecer você que sempre nos acompanha aí nas nossas aulas síncronas, né? E para aqueles que estão trabalhando aí, acompanhem as nossas aulas posteriormente gravadas, tá? Quero agradecer aí a todos os alunos, seja de Sinop, seja de Cáceres, todos os alunos aí que sempre está acompanhando essa disciplina de grande importância, tá ok? Por quê? Porque o diferencial quem faz é você que acompanha, você que tira dúvida, você que faz as atividades, né? E isso é muito importante para a gente assimilar o conteúdo que a gente está passando aqui na parte da explicação, na parte da teoria, tá ok? Então, agradeço vocês aí que sempre estão empenhados nessas atividades de custo para construção civil, tá ok? Bom, pessoal, lembrando, né, hoje é dia 22 de outubro do ano 2021, hoje nós vamos ter aí o quê? Uma revisão, tá? Por quê? Porque amanhã vocês fazem aí a segunda avaliação, tá? Pessoal, só lembrando, se cortar aí, se travar a imagem, vocês me avisam, tá? Basicamente aí, às vezes a gente tem oscilação aí de internet, às vezes tem essa questão aí de travar ou, né, cair a conexão, vocês podem estar me avisando, tá ok? Bom, então como eu falei, amanhã é a segunda avaliação de vocês sobre a aula 4, 5 e 6, tá? Que vocês vão estar aí desenvolvendo, basicamente aí aquela parte de atividade que a gente passou, e isso eu vou colocar na prova de amanhã, tá bom? Então espero que vocês façam uma boa prova, a prova vai ser aí aberta às 5 da manhã e vai ficar aberta até às 23h59. Lembrando, pessoal, que pode cair questões da primeira prova, tá ok? Então vocês vão ter 2 tentativas, são 20 questões e 1 hora para estar realizando aí essa avaliação 2, tá? Máximo de pontos, 5 pontos, beleza? Tranquilo? Então, por esse motivo, amanhã vocês não vão ter atividade, mas vai ter a avaliação liberada desde as 5 da manhã, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês, pessoal. Só vou fechar a câmera aqui para não começar a travar, né? Tem essa questão de travar, né? Às vezes a gente acaba deixando aí aberta a câmera e às vezes o computador dá aquela travada, tá? Mas a gente vai colocar aí, vai compartilhar com vocês a aula e vocês vão estar nos acompanhando basicamente o conteúdo de revisão. Então, hoje é mais uma revisão, tá ok? Então, a gente começa aí na aula 4. Então, a gente já está aí o compartilhamento com vocês, acredito que vocês já estão vendo, né? Aí na tela de vocês. Então, basicamente, nós temos aí um conteúdo muito importante, tá? Como eu falei para vocês, é uma matéria que tem um diferencial, então a gente não foca só no lançamento de débito e crédito, porque isso aí vocês já sabem, né? Já tem noções. Então a gente foca mais para essa área mesmo de curso. Vocês podem observar, pessoal, que alguns conteúdos que a gente passa, ele vem de gestão, vem da parte da engenharia, mas é claro que a gente não vai ficar tomando como engenheiro e arquiteto. Mas algumas coisas vocês vão ter noções relacionadas aos cursos para construção civil, tá ok? Então, nessa aula 4, pessoal, a gente falou um pouquinho de controles da contabilidade na construção civil, também como controle de orçamento, insumos, alocação de pessoal e a questão do financeiro, tá? Então, como eu falei para vocês, vai ser aí uma aula de revisão, tá? Então, a gente já falou a questão aí da contabilidade, de ser de obrigatoriedade, tanto na construção civil como nas outras empresas, seja uma empresa comercial, rural, industrial, tá? Considerando o cenário atual aí do Brasil, tá? A gente vê aí que tem aí, basicamente, algumas definições da contabilidade, tá? Específicas para essa área de custo para construção civil, que às vezes acaba faltando um profissional para estar exercendo essa atividade, tá? Então, as exigências da contabilidade na construção civil, elas vão desde a criação social, né, e o controle de registro diário, como eu falei para vocês. Então, às vezes, a gente não fica só focado no lançamento. Vocês vão ver que, posteriormente, na última aula, aí na sexta aula, a gente passou alguns conteúdos para vocês relacionados à questão dos lançamentos. Como que ficam os lançamentos, tá? Então, temos a questão das emissões de declaração, dentro da contabilidade imobiliária, construtora, controle de mão de obra, SPED e, entre outros, as demonstrações contábeis que a gente pode dizer aí sobre a questão do balanço e também a DRE, tá? Falamos sobre um pouquinho sobre o controle da construção civil
de utilizar essas informações para tomada de decisão gerencial. Então, para quem está acompanhando, para quem está fazendo as atividades, verifica muito essa questão dos custos, né? Custo é você gerenciar, tá, pessoal? Por quê? Porque custo a gente já tem algumas noções. Então, algumas diferenças do comum aí da empresa comercial e industrial a gente passa para vocês aqui, mas é uma parte mais de decisão gerencial, tá? Então, a empresa ela pode tratar a contabilidade de forma mais ágil, né? Diferenciada. Isso vai tornar uma empresa preparada e competitiva aí para o mercado, que hoje não está fácil se manter. Mas se você tem essa gestão de qualidade, você começa a ter aí um diferencial, tá? Então, por conta dessa diferenciação que a gente fala, né, as empresas que atuam principalmente nesse ramo de imobiliária e construção civil têm que atentar às melhores práticas contábeis, tá, pessoal? Como eu sempre falo para vocês, não fique focado apenas nos lançamentos, pessoal. Isso aí, basicamente, se você treinar uma pessoa, você sabe que essa pessoa vai começar a lançar débitos e créditos. Mas qual que é o seu diferencial, tá? E ainda garantir o cumprimento daquelas obrigações que são necessárias da parte fiscal e nada mais do que gerir o patrimônio de uma forma melhor, tá? Centro de custo. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão das diversas empresas estão optando por utilizar essa técnica, né, eficiente de utilizar centro de custo para quê? Para melhorar o controle, né? Então, de uma forma geral. Então, nesse conceito, as receitas e despesas, elas são aqui o quê? Auferidas, né? Ou lançadas, ou ordenadas em cada área do negócio da empresa, tá? Então, se pensarmos, até colocamos um exemplo aí, se pensarmos em uma construtora, né, que mantém a construção de 4 empreendimentos. Como que eu posso fazer para diminuir essa questão, né, dos transtornos que a gente tem do controle, né? A gente pode utilizar o centro de custo, tá? Então vai representar aí cada empreendimento um centro de custo. Então haveria aí um centro de custo na sede que cada um determinaria o que é despesa, o que é receita em cada empreendimento, tá? Então para as companhias trabalhar no ramo de construção civil é uma boa opção, tá? Além de uma exigência legal dos livros fiscais para o fisco, tá? Então é importante, pessoal, dominar essa técnica, né? Evitar qualquer sanção aí, qualquer penalidade, multa por parte desses órgãos fiscalizadores, tá? Então, o ideal é o quê? Contratar um contador interno. Então, nós estamos aí basicamente tendo um valor agora, né? Está sendo valorizado. Mas qual que é o seu diferencial, tá? Você só fica fazendo lançamento, né? Separação de notas. Por isso que eu falo, pessoal, a gente tem que ter o quê? Noções, a gente tem que ter o conhecimento, tá? Posteriormente o conhecimento e saber fazer, tá? Então não só apenas essa questão dos lançamentos, tá? Temos a questão dentro do controle da contabilidade, nós temos o plano de contas, tá? Que é algo semelhante à questão do fluxo, né? Basicamente a gente cita aí dentro da contabilidade como um fluxo de caixa presente nas empresas, então deve estar de acordo com aquelas peculiaridades do negócio, tá? Então, planos de conta é primordial que você faça ele conforme as atividades que ocorrem na empresa, tá? Então, serve para quê? Para as demonstrações contábeis futuramente, para que você possa, né, demonstrar aos órgãos fiscal, né, ou seja, a fiscalização do governo, tá? E você tem um instrumento aí que vai permitir a verificação no final se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Mas primeiro eu tenho que ter o quê? Um plano de contas eficiente. Dentro do controle eu tenho a formação de estoque também, tá? É outra particularidade que a gente fala sobre essa questão. Ao contrário, né, de algumas outras empresas que declaram como estoque apenas produtos, os imóveis também são ativos desse tipo para a empresa da construção civil da imobiliária, tá? Então, de acordo com a NCB, ou seja, normas brasileira ou NBC, normas brasileiras de contabilidade, as empresas desse ramo elas podem declarar no seu controle apenas imóveis em construção, concluídos ou materiais para utilização aí nas obras, tá? É o que nós vamos fazer posteriormente nas nossas atividades. Temos a questão dos terrenos também, é um grupo que deve ser classificado, tá? Então, a partir do momento que uma construção ela começa no local, move-se o ativo de custo de terreno ainda dentro ali da conta de estoque. Basicamente, é o que eu passei para vocês aí no plano de contas, tá, pessoal? Então, quando a gente conclui-se uma obra, né, ou seja, quando a gente conclui uma construção, a gente tem aí a questão dos registros, né, a transferência dos registros, imóveis em construção para imóveis em estoque, ou seja, estão prontos para venda, tá?
Dentro dessa questão, temos as planilhas de custo e controle também, é um dos controles da contabilidade para a construção civil. Então, essas planilhas, pessoal, são documentos que vai ter o quê? Como objetivo realizar um controle efetivo acerca de todos os gastos, tá? Então, a organização é o ponto essencial, principalmente para garantir todos esses prazos definidos em projeto. Por quê? Porque para um projeto a gente tem que ter o cronograma. Dentro do cronograma a gente tem aí os prazos já especificados, tá? Então, algumas empresas ela ainda utiliza essas planilhas, né, comuns e outras utilizam software. Então a gente tem que definir qual que seria melhor. Planilha, né? Às vezes a planilha para uma empresa pequena, para uma construção pequena, você consegue ainda utilizar um exemplo a planilha eletrônica Excel. Mas para um gerenciamento maior de uma grande empresa, várias construções, e aí a gente tem a questão da utilização de software de gestão, tá? Que aí vai ter várias vantagens dessa utilização, tá ok? Então, pessoal, nessas planilhas você tem os detalhes, né? E destacado todas as descrições completas que vai trazer aí uma boa informação para tomada de decisão, tá? Então, qual que é o ideal? O ideal, basicamente, é optar por um sistema de gestão automatizado, que vai possibilitar ali um controle melhor de todas as atividades, tá ok? Pessoal, lembrando, né? A gente está passando um pouquinho rápido, por quê? Porque hoje, basicamente, é uma revisão, tá? Então, esse conteúdo a gente já passou para vocês aí. Como controle da contabilidade, pessoal, na construção nós temos auditoria interna também, tá? Então, nada mais é do que um processo de verificação completa de todas as atividades da empresa. Para quê? Para verificar se há falhas, tá? Então, o objetivo principal da auditoria interna é encontrar pontos de melhoria e desperdício, tá? Então, esse processo ele pode ser realizado por contadores externos mas o ideal é o quê? Né? Você ter um contador interno e, basicamente, para validar essa auditoria, você ter um contador que vem de fora, né? O chamado contador externo para validar a chamada auditoria. Também é um controle da contabilidade na construção civil, tá? Então, esses profissionais que vêm de fora, pessoal, têm uma maior capacidade de observar principalmente aí as ocorrências dentro da empresa, né? E vai identificar, basicamente, as falhas nesses processos contábeis da empresa. Quando a gente fala auditoria, pessoal, é dentro dos processos contábeis, tá? Então, basicamente, a gente coloca aí como esses profissionais a terceirização da auditoria, tá? Então, antes de realizar o processo, é preciso listar todas as atividades contábeis para que o profissional tenha aí o acesso, né? E possa avaliar de uma forma mais abrangente aí e trazer o resultado para a empresa, tá? Qual que é a importância da figura do contador, né? Então a gente fala sobre o controle. Hoje a gente sabe que as empresas elas estão vendo com os bons olhos nossos profissionais da área de contabilidade, tá? Então o contador ele é essencial dentro de uma organização, tá? Então, a contratação desses profissionais terceirizados não é tão eficiente como você ter um profissional dentro da empresa, que vai se dedicar, é claro, exclusivamente nos processos contábeis da organização, tá? Então, é um desafio, a gente sabe que é um desafio. Hoje, a gente vê novas formas de se trabalhar, tá? Hoje, o governo está exigindo mais informações e não por que deixar, né, um contador, um profissional dentro da empresa para cuidar dessa parte, tá? Além das exigências fiscais impostas pelo setor, esse profissional pode contribuir muito mais, né, com o administrador, com o gestor ou com o proprietário. Isso é essencial, tá? Controle de orçamento. Então, a gente falou sobre a questão da elaboração do um orçamento, tá? É uma das tarefas mais importantes aí das construtoras, ou seja, lidar com os custos e números, pessoal, é preciso compreender cada detalhe, tá? Então, existe uma sequência, a importância de uma boa gestão, né, dentro do processo e quais as melhores práticas para um controle eficiente dos custos. Então, começa aí pelo orçamento, tá? Qual que é a relevância do orçamento para as obras, né, da construção civil? Pessoal, o orçamento funciona como um pilar, tá? O que é um pilar? Um pilar é onde você coloca algumas informações em cima, tá? Então esse pilar ele vai suportar. Então o orçamento ele é o pilar. Então todo o planejamento está relacionado a essa questão do pilar. Quando você tira o pilar, né, desmorona tudo. Isso é como se fosse um projeto de uma casa, tá? De um prédio. Então você tirou o pilar, cai tudo, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão, existe aí a garantia da capacidade também logística, né, o controle inicial, o orçamento prévio, né, que vai garantir o quê? A capacidade de comparação e facilidade na prática geral, tá? Um bom orçamento de obra, pessoal, também é importante, por quê? Porque é uma ferramenta de documentação
para a empresa construtora. Tá? Então, pode-se utilizar o levantamento do passado e compreender essas movimentações que ocorrem no mercado. Tá? Então, é necessário um controle orçamentário bem executado com um grande profissional e se tem aí uma segurança que vai manter os clientes satisfeitos, tá? Com essas informações. Tem aí a questão dos tipos de desperdícios, tá? Que a gente também pode analisar de uma forma geral dentro da gestão, tá? Então, o orçamento da obra aí, em geral, serve justamente para quê? Para evitar essa parte de desperdício, que você vai controlar, tá? De acordo com alguns estudos recentes, pessoal, perdas de materiais, elas podem chegar, essas perdas podem chegar até 8% do total, tá? Imagina aí uma obra de R$1 milhão, 8%. Qual que é o valor? Então, uma obra aí de 1 milhão já são R$80 mil de desperdício, né? Ninguém quer jogar dinheiro fora hoje em dia, tá? Porque as coisas estão difíceis. Então, enquanto as financeiras, inclusive as relativas de retrabalho, atingem surpreendente aí 30% de trabalho. Então, se você não tem um orçamento já pré-definido, você pode chegar aí com, né, retrabalhos, ou seja, um gasto a mais até de 30%. Imagina, uma obra de 1 milhão você gastar R$300 mil, tá? É importante a gente ver isso. Então, com simples dados, é possível a gente ter uma noção aí do quanto o orçamento da obra está estipulado e o quanto está sendo gasto, tá? Imagine, por exemplo, que ao orçar ao tempo, né, ao orçar aí o tempo que determinada máquina, ela deve se manter operante. Então, o gestor responsável não tenha considerado aí nas suas rotinas a manutenção. É necessário você colocar. Por quê? Porque dentro dessa gestão, né, vai dar um custo maior se a máquina ela estragar. Então, dentro dessas rotinas, você já tem que provisionar a questão das manutenções preventivas, tá ok? Um exemplo, você coloca lá a máquina e não faz essas manutenções preventivas, tá? Já estipulado com dia. Se a empresa quebrou, basicamente você vai ter um gasto aí de 10 a 20 mil, tá? Dependendo do tempo que vai ficar parado. Preventiva, você vai gastar aí R$1.000, R$2.000. Então, existe uma redução, basicamente, dos custos, tá? Bom, dentro dessa situação, então, todo o equipamento, né, quando para na atividade de canteiro de obras, tem aí os gastos de reparação, mas eles podem, né, ser superior àquele já orçado se você não tiver dentro já especificado, tá? Então, é necessário, dentro dessa gestão orçamentária, ver a questão também dos equipamentos, tá, pessoal? Então, é importante a gente analisar de uma forma geral, tá? Quais as práticas mais relevantes, né, para um controle eficiente? Pessoal, elaboração desse orçamento, tá? Que vocês fizeram lá um exercício, tá? Dentro das possibilidades, a gente colocou um exercício bem simples e bem fácil para vocês, tá? Apenas para vocês compreenderem como que funciona, né, um orçamento, tá? Mas a questão mais importante nessa fase é a gente determinar se o padrão de qualidade exigido, né, para o projeto realmente estar alinhado aí com a realidade da construtora, tá? Por isso que é importante a gente verificar essas formas de trabalho, tá? Então, nós temos aí basicamente alguns exemplos que eu passei para vocês, tá? Então, dentro dessa questão, é importante a gente prever claramente o fluxo de todos os trabalhos a serem executados numa construtora, tá? Então, é possível dessa forma a gente otimizar o uso dos recursos, tá? Otimização, fazer mais com menos, tá? Então, existem algumas prioridades que vai além da economia e fatores fundamentais, como a segurança dos colaboradores, as normas regulamentadoras, né? Tem a qualidade dos processos e as exigências do mercado, que são programas voltados aí principalmente para as construções civis, tá? Hoje, a contabilidade do curso contábil, a gente não vê muito isso, tá? Por quê? Porque essa disciplina, como eu falei para vocês, ela tem um diferencial, tá? Então, para a gente sair na frente, ter um conhecimento, basicamente a gente tem essa disciplina para vocês conhecer alguns outros conteúdos, ok? Então, por mais que a gente fala dos novos softwares de controle e gestão, é necessário que a gente tenha o quê? Né? Um conhecimento para traduzir essas informações, tá, pessoal? Como eu sempre falo, engenharia, às vezes é fácil você fazer um projeto, né? Às vezes se torna fácil você fazer um projeto, porque você joga os dados ali no sistema, ele vai gerar para você um projeto de uma construção, tá? Mas e a interpretação? Como que fica?
né? Então é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Entre precificar cada serviço que vai executar dentro do projeto, tem que se encontrar também, pesquisar e verificar esses atendimentos da construtora. Por quê? Porque vai garantir o melhor para todas as partes envolvidas. Aí entra a questão da parte de gestão, tá? Temos aí 5 passos para assertividade dentro do orçamento da construção civil, tá? Então, como eu falei, repito, o orçamento é uma etapa extremamente importante. Como eu passei para vocês aí um exemplo simples para vocês conhecer, e a gente vai chegar no final e vai já definir aí o custo, né, que vai se ter a essa obra, tá? Então é importante vocês conhecer desde o princípio, tá? Como que surgiu isso? Basicamente, algo simples aí para vocês, tá? Então, pessoal, dentro do orçamento, nós temos aí de forma mais consistente a concepção, o planejamento e também o controle. O que é a concepção? Fazer uma análise mais detalhada, tá? O planejamento é com o valor aí já da obra especificado, então você vai especificar esse valor, analisando outras alternativas para reduzir o quê? O custo, tá? E o controle nada mais é do que você acompanhar aquilo que está sendo feito e basicamente o que já foi provisionado, tá? Então é importante isso. Bom, dentro dessa questão, pessoal, a elaboração do orçamento ele vai variar para cada tipo de obra também, tá? Então, alguns projetos ele tem maior incidência de equipamentos, né? Dependendo o tipo de obras, pode ser pequena, média e grande. Então, desenvolver um orçamento de obras, pessoal, é uma tarefa que vai exigir o quê? Muita atenção, tá? Então, é importante que a gente fique atento para alguns itens que são indispensáveis para a gente evitar esses erros comuns que ocorrem nas construções, né? Como a gente fala, quer diminuir custo? Contrate sempre um profissional qualificado, tá? Hoje no mercado a gente sabe que existe vários tipos de pessoas, pessoal. Ah, faz o serviço? Faz. Mas tem qualidade? Tem experiência? Então a gente não tem que economizar nessa questão da contratação. A gente deve, é claro, combinar preço, né? Isso é importante para reduzir custo, mas para a gente evitar inúmeros problemas, contrate sempre um profissional qualificado. Faça avaliações, tá? Então, essa deve ser a primeira etapa do projeto que a gente fala sobre essa questão. Na avaliação que a gente está falando aqui, é aconselhável trabalhar com a margem de erro que varia de 20 a 30%. Não é que a gente vai ter esse gasto, mas você joga esse valor para que você não tenha o quê? Surpresa no futuro, tá? Então, é necessário ter informações sobre a área da construção, padrão de acabamento e também o custo unitário básico. Faça estimativa, importante também, tá? Então, deve ser realizada quando o projeto, né, o pré-projeto ou o projeto já realizado estiverem definidos, tá? Então, para estimar os preços da obra, é necessário a gente já trabalhar com a margem de erro de 15 a 20%, tá ok? Então, para elaborar essas estimativas, eu preciso ter o quê? Planejamento e pré-projetos, preços unitários de serviços de referências, índices físicos e financeiros de projetos anteriores, tá? Pessoal, vocês estão vendo a importância da gente conhecer algo a mais dentro da contabilidade, né? Se eu passar para vocês, a gente vai chegar na aula 6, mas só para vocês terem ideia, né? Lançamento é fácil, tá, pessoal? É muito fácil. Depois que você aprende a classificação, se torna muito fácil. Mas o custo para a construção civil, né? O diferencial, como eu falei para vocês, será que era algo muito comum a gente ver no dia a dia? Não, tá? Por isso que a gente tem essa disciplina eletiva que veio aí para agregar basicamente informações para vocês, tá? Também temos aí o compartilhamento, o orçamento com áreas estratégicas, isso é importante, tá, pessoal? O que seria esse compartilhamento? Basicamente, compartilhar essas informações estratégicas com os outros setores, engenharia, compras, planejamento, que vai contribuir de uma forma geral positiva na fase de levantamento dos custos do projeto. Tá? Temos o acompanhamento do orçamento do início ao fim da obra, isso é importante, tá, pessoal? Então, às vezes, a gente pode dizer assim, mas isso não é minha função, eu sou contador, né? Repito, seja um diferencial, não seja mais um formado, tá? Isso, pessoal, é importante para vocês, tá? Acompanhamento, né, do orçamento, se está dentro do limite, o que está ocorrendo, né? O que aumentou de despesa, né? O que está saindo fora ali do normal, o retrabalho. Então, exatamente a gente ter aí essas visões, tá ok? Então, pessoal, isso pode trazer problemas se você não acompanhar, né? Com excesso de materiais desnecessário, falta de materiais, entre outros itens que a gente pode citar,
tá? Então é importante que o setor responsável por essa tarefa tenha autonomia e independência para cumprir as obrigações. Então não fique só focado, isso é serviço de engenheiro. Não, o contador também pode atuar nessa área, tá? Temos aí os métodos e ferramentas para criar um orçamento de obras, tá, pessoal? Então exige a exigência, a competitividade. Então as construtoras elas estão buscando cada vez mais por métodos que vai facilitar o trabalho e vai reduzir o tempo de execução, tá? Então há alguns anos era muito comum que os profissionais desse setor utilizavam planilha em Excel, né, para elaborar os orçamentos. Como eu falei, empresa pequena a gente pode utilizar, mas hoje já existe aí mercado, né, várias ferramentas, software que vai trazer precisão no orçamento. Então é necessário a gente pensar nessa questão também, tá? Bom, dentro dos métodos e ferramentas, pessoal, temos algumas opções que pode ajudar. A curva ABC, tá? Então ela é essencial aí para uma construtora, é um método simples de se aplicar, tá? Vai permitir que o gestor, o administrador visualize aí de uma maneira mais eficiente. Pode ser o contador também, tá auxiliando, tá? E essa curva ABC, pessoal, vai reduzir o consumo de insumos necessários, tá? Desnecessários, na verdade. Então ela vai o quê? Reduzir aquele consumo, né, que acaba sendo maior e se torna um insumo desnecessário, além de custo, tempo de trabalho, que vai garantir o quê? Produtividade e lucratividade. A gente vai trazer posteriormente, falando um pouquinho mais sobre essa curva ABC, tá? Planilha orçamentária, como eu já falei, então isso aqui é importante a gente ter, né, na obra, que vai garantir eficácia aí na projeção, tanto de compras, vendas, investimento, construção, entre outras, assegurando um demonstrativo com resultado, tá? Tem aí a ferramenta BIM, tá? Então essa ferramenta BIM, pessoal, nada mais é do que um software de construção, tá? Quem mexe muito nesse sistema é arquiteto e engenheiro, mas o contador ele pode trabalhar junto, como eu falei para vocês. Hoje a gente não pode só pensar, trabalhar sozinho, tem que ser em conjunto, tá? Por quê? Porque você pode, como contador, dar alguma opinião para esses profissionais, tá? Por quê? Porque esse software BIM ele vai alterar e integrar informações de maneira mais rápida e eficiente. Você pode contribuir, tá? Bom, dentro dessa questão temos a ferramenta ERP, tá? Então ela serve para quê? Tá? Para projetar e coletar dados, integrar informações, centralização, calcular percentual de modo automatizado e através dela também temos o relatório gerencial, tá ok? Quais os benefícios que o orçamento de obras vai oferecer para minha construtora, né? Então, pessoal, basicamente a gente vai ter aí vários benefícios, tá? Então, como eu sempre falo, hoje a gente está falando muito de orçamento, né? É muito além de um simples cálculo de preço de referência. Então, o orçamento ele vem trazer aí, basicamente todas as informações que eu necessito para estar o quê? Trabalhando com, né? Com informações válidas que vai me reduzir os custos lá no final, tá? Temos vários benefícios, várias vantagens, como assertividade no planejamento, tá? Então é possível a gente prever quais serão as próximas etapas do projeto. Vamos ter a criação de base de insumos e composições. Então nós vamos ter aí o CPU, que é a composição de preço unitário, que vai criar uma base de dados, pessoal, com os valores quantitativos da obra, tá? Então são ferramentas essenciais. Vai ter mais controle no canteiro de obras, vai ter mais rentabilidade nas vendas, credibilidade e confiança no mercado, entre outros assuntos, tá? Então, falando de orçamento, isso é possível prever com mais precisão o que a gente fez aí de planejamento e o que está sendo executado, tá? Bom, temos aqui, dentro do controle de orçamentos, alguns custos, né? Então, vocês podem ver que algumas coisas se repetem numa empresa comercial ou industrial, tá? Mas nós temos aqui um diferencial dos custos diretos, nós temos a questão dos pedreiros, carpinteiros, né? Mestre de obras, projetos, tá? Lá no indiretos, pessoal, o que nós vamos ter aí de custos, taxas e documentação, engenheiro, tá? Nós vamos ter aqui o controle tecnológico, isso aqui já é para a área de concreto, tá? Temos a questão aí também da... Aí entra manutenção de veículos, entre outros, tá? Isso é importante a gente saber. E como despesas, nós vamos ter de marketing, né? Aí principalmente para venda, né? Quando uma imobiliária, uma construtora tem um imóvel para vender, ela tem o marketing dela para vender, tá? Temos a questão aí de despesas bancárias, que também tem nas outras empresas, entre outros, tá? Então, composição de preços. Dentro do controle de orçamento, nós temos composição de preços e de custos, tá? Temos aí a questão dos serviços, né? Como que está
regido o controle, né, a apropriação desse serviço. Então, essas composições, pessoal, nós temos por unidade. Pode ser por metro, metro quadrado, metro cúbico, homens-horas, entre outras, tá? Então, é importante a gente pensar nessa questão também, tá? É importante. Basicamente, a gente tem aí essas partes, né, de composição que funciona do serviço. Como que eu vou calcular? Qual que é a unidade que eu vou utilizar? Então, a gente tem metro, metro quadrado, metro cúbico, entre outros, até hora máquina, tá? Então, aqui vocês podem ver, controle do orçamento, nós temos o custo da obra, que pode ter aí, né, a inclusão dos orçamentos, custos unitários de produção, que vai ter a composição unitária. A gente vai ver isso aqui. Temos o custo da obra, estimativas ou avaliações, e o custo unitário de construção, tá? Que aí a gente pode utilizar a tabela CUB, SINAP ou o custo unitário PINI, tá? Bom, basicamente, pessoal, isso aqui foi um exemplo, ó, que eu passei para vocês estarem fazendo um levantamento quantitativo, tá? Bem simples. Por quê? Porque basicamente lá na construtora, como eu sempre falo, né? O contador vai ficar fazendo isso? Não. Aqui eu passei justamente para vocês terem conhecimento da onde que surge um orçamento até a finalização, tá? Então, pessoal, aqui nesse caso, eu passei um levantamento quantitativo. Então, eu pedi aqui, basicamente, calcular a quantidade de cada insumo, tá? Isso aqui, pessoal, pode acontecer de você fazer esse serviço, né? A empresa lá vai te dar um aumento salarial, vai te dar mais uma chance aí de você ganhar mais, mas vai te dar mais vamos dizer assim, um serviço, né? Uma ferramenta para você trabalhar. Pessoal, isso aqui é bem fácil a gente fazer, tá? Então a gente pode fazer o levantamento e depois calcular o custo final de uma construção. Então, dei os dados, tá? Então, passei aqui o consumo de fabricação de 1 metro cúbico de argamassa, a mão de obra, o horário, tá? Basicamente para fazer o levantamento. Então, aqui está todos os cálculos, isso aqui vocês fizeram. Parabenizar os alunos que fizeram, conseguiram concluir, tá? E, basicamente, nós temos aqui as legendas, tá? Do que se refere em relação à fórmula, tá? E no mais, nós temos aqui o cálculo da quantidade de insumos, né? Que a gente calculou. E aí, no final, eu trouxe uma tabela, que através dessa tabela, a gente tem aí, ou desse quadro, a gente tem a composição dos insumos para a gente fazer 1 metro quadrado de alvenaria. E aí, a partir daqui, ó, eu posso calcular qual que é o custo final dessa construção. E após isso, só fazer o levantamento, né, ou o lançamento. Aqui eu passei mais um exercício sobre o levantamento de quantidade, tá? Que você utilizou o exercício social. E basicamente, eu pedia, né? Qual que é a área de alvenaria que pode ser feita sem compra adicional de material. E aí a gente teve aí a questão da utilização do elemento principal, o cimento. Então eu posso fazer, basicamente, com esses dados que eu passei anteriormente, até 215 metros quadrados de obra. E através daí eu posso calcular o custo final, tá? Aqui foi também, basicamente, o outro exercício para vocês estarem fazendo, tá? Quem quiser refazer, fique à vontade, tá, pessoal? Isso aqui é um exercício bem simples, que a gente passa só para vocês conhecer como que é feito o orçamento lá pelo arquiteto ou pelo engenheiro, que nada mais é do que um serviço do engenheiro. Mas isso aqui é só para vocês compreenderem, é um exercício único que eu passo e basicamente a gente não volta nessa composição, tá? Que nós temos aí o resultado e aí a composição de mais um exercício, tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, essa é a aula 4, tá? Basicamente só para vocês terem aí noções. Vamos lá para a nossa aula 5, né? Deixa eu compartilhar aqui a aula 5. Essa aula 5 aqui, pessoal, a gente falou sobre a classificação, né, das construções civis conforme norma da BNT, tá? Então vamos lá, deixa eu só aumentar a tela aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, como funciona, né, a classificação, tá? Então, basicamente, a gente passou para vocês sobre essa questão. Existem algumas normas, tá? Para que normas? Pessoal, para reduzir custo, tá? Então, tudo relacionado. Às vezes você vai, pode alguém questionar, mas isso aí é da área contábil, né? Vai entrar para a área contábil? O que a gente está estudando? A gente está estudando custo, né? Se você não seguir, basicamente você vai ter multas, penalidades. Então, tudo isso está dentro da classificação aí que a gente fala dos custos, né, de construção.
tá? Então, pessoal, as normas regulamentadoras, elas vão estabelecer requisitos de qualidade, desempenho e segurança, principalmente para os trabalhadores, tá? Diminuindo assim, o quê? Custos na obra, tá? Então, nós vamos ter aí normas da ABNT, que se você não fizer corretamente, você vai ter o retrabalho, porque você vai ter que desmanchar, tá? E fazer de novo, aumentando o custo na construção civil, ok? Então, nós temos aí mais algumas, basicamente, normas, né, que a gente vai estar tratando para vocês aqui de uma forma mais resumida, e existe algumas características, né, que vai diferenciar a norma regulamentadora, também chamadas NRs, ou norma brasileira NBR, tá? A primeira delas, pessoal, essa norma regulamentadora, ela é obrigatória, tá? Então, as NRs, desenvolvidas principalmente pelo Ministério do Trabalho, pode gerar passivos trabalhistas, multas ou penalidades. Então, tá aí, né? Aumenta o custo na obra. Por isso que a gente trata aqui a classificação dessas construções, né? Dos custos da construção, tá? E aí a gente vai falar das normas brasileiras chamadas NBRs, tá ok? Então, pessoal, existe aí até o momento 36 NRs, né? Sempre tem aí algumas adições de NRs, a gente depois vai verificar se não teve mais nenhuma, mas até agora 36 NRs com diretrizes de vários aspectos, tá? Principalmente para a segurança e saúde dos trabalhadores, tá? Então, cuidado para a realização daquelas atividades perigosas, tá? Então, a utilização dessas NRs, as empresas do setor da construção civil vai executar seus trabalhos com planejamento e diretrizes, reduzindo o quê? Custos, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aí sobre as principais normas, né? Tanto regulamentadoras e normas brasileiras. Além de existir algumas certificações, né, pela própria ABNT, para algumas organizações, tá? Melhorando a reputação da empresa no mercado, trazendo segurança, entre outras. A NBR, pessoal, tem como objetivo orientar os profissionais da construção civil sobre os materiais, produtos, processos, melhorar a qualidade e não ter a questão do retrabalho, diminuindo o custo na construção, tá? Então vamos lá, vamos ver, né, sobre essa questão. Às vezes a gente não dá muita visão, a gente não leva muito a sério. Eu falo nós, pessoal, às vezes o gestor, administrador da obra, tá? O administrador, às vezes ele não tem noção muito, né? Tem um pouco conhecimento, mas através dessa disciplina vocês vão conhecer algo a mais, tá ok? Então as principais normas são NR4. NR4, pessoal, fala sobre o SESMIT. O que é o SESMIT, né? São serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que promove ali a saúde e integridade dos funcionários. Tá? É uma das exigências dessa norma, que diz respeito à habilitação e registro dos profissionais, tá? Que vão participar desse serviço, seja médico, enfermeiro, engenheiro, né, técnico de segurança, entre outros. Então, se não tiver o registro, o que acontece? Multa, penalidade, né? NR6 trata sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, tá, pessoal? Então, para vocês aí que forem em obra, né, a gente está falando de construção civil, se vocês forem nas obras, não é à toa que eles estão usando capacete, não é à toa que eles estão usando um óculos, uma luva, uma botina, tá, apropriado. Por quê? Existem riscos na obra. Se passa uma fiscalização e não esteja atendendo essa NR6, a empresa é multada, tá? Então, o objetivo dessa NR6, a gente fala que é estabelecer regras para que as empresas evitem acidente. E vai proteger aí, basicamente, a saúde do trabalhador, tá ok? NR7, temos aí o PCMSO, tá, pessoal? Que é o plano de controle ou programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Esse programa, pessoal, basicamente ele promove a preservação da saúde dos funcionários. Como que funciona? Quando o funcionário ele vai trabalhar numa obra, ele passa, principalmente pelas construtoras, imobiliária, né, que vai registrar ele passa por um exame médico. Então, verifica se ele já tem algum problema de saúde, se ele já adquiriu alguma doença ocupacional, para que, posteriormente, quando ele saia da empresa, ele não coloque a empresa na justiça, tá? Então, se ele passou por esse teste, não tem nenhum problema, saiu da empresa, teve algum problema de saúde ocupacional, né, algum acidente, a empresa ela é responsável para indenizar, né, o funcionário. Aí aumenta a questão do custo, tá? NR8 fala sobre a questão das obras de edificação, então traz todas as especificações, tá, pessoal? Que vai garantir, basicamente, essa NR7, um conforto dos colaboradores envolvidos na construção civil. Temos a NR12,
que trata sobre a utilização dos equipamentos e máquinas de todos os tipos, como devem ser utilizadas para que não ocorra acidentes, tá? Ou seja, vai estabelecer, né, que o empregador deve aplicar essas medidas de proteção, tá? Para quê? Diminuir risco, garantindo a saúde e a integridade aí física dos trabalhadores. Temos a NR18, então estabelece diretrizes de ordem administrativa, organização e planejamento, tá? Então, basicamente, tem aí a implementação, através dessa ANR, o controle e prevenção de acidente, tá? Então, essa norma ela vai trazer a importância da qualificação dos profissionais envolvidos no dimensionamento, montagem e execução aí de elevadores e gruas, tá? Principalmente que a gente sabe que obras utiliza muito isso. NR35, pessoal, que fala sobre a questão de altura, tá? Então, vamos supor, seu funcionário, seu colaborador está lá prestando um serviço acima de 2 metros, sem os equipamentos. Chegou a fiscalização, você recebe aí, pode receber uma notificação, pode receber uma multa, tá? Então, a NR35 fala o que o funcionário, o colaborador, deve utilizar para estar trabalhando aí na altura, acima de 2 metros. Agora, falando da NBR, normas brasileiras, né? Até aqui a gente falou das NRs, que são obrigatórias pelo Ministério do Trabalho. O que seria as normas brasileiras? Pessoal, normas brasileiras 6136, ela é ligada à construção civil. Fala sobre a produção de blocos de concretos, tá? Como que deve ser realizados os testes, como deve ser confeccionado para que tenha garantia. Então, essa norma traz toda, né, a relação de como deve ser executado um bloco, né, ser feito um bloco, para que não tenha problema lá na obra. Então, se você compra algo que está dentro da norma, você tem a garantia, tá, pessoal? Às vezes você pode dizer assim, mas o custo é muito alto. Isso é pesquisa. Por quê? Porque hoje nós temos várias empresas, então é necessário você pesquisar para que você tenha um menor custo de aquisição, mas que você tenha uma garantia de qualidade, tá? Temos a NBR 7199, fala sobre a questão aí do projeto de execução de vidros, né? Aplicação dos vidros na construção civil, tá? Então é importante a gente adquirir algo que tenha garantia. E basicamente, se foi feito dentro da NBR, seguindo os padrões da NBR, você tem a garantia desse produto, tá ok? Mas se eu for comprar um lá que não foi feito dentro da NBR, pessoal, vocês vão ter problema, tá? Infelizmente é isso que ocorre. Então é necessário a gente seguir alguns padrões, tá? NBR 8949. Essa norma vai estabelecer um método de preparo e ensaio de paredes estruturais, tá, pessoal? Submetidas aí à compressão, tá? Feita por blocos de concreto, cerâmicos ou tijolos. Então, existe essa questão do ensaio, existe a questão de análise para que a parede não tenha problema no futuro. São normas que estabelecem como que deve ser preparado o ensaio, né? O preparo e o ensaio dessas paredes estruturais dentro de uma norma. O que isso representa? Se eu seguir, vou ter menos custos, tá? A NBR 12118, pessoal, fala sobre a questão dos ensaios, né, de análise dos blocos vazados, tá? Então, entra aí a questão da dimensão, absorção da água, resistência à compreensão. Isso aqui são padrões, ou seja, se eu fizer um produto, eu tenho que ter uma resistência mínima. Para quê? Para que a obra não caia, tá? Então, essa norma NBR 12118, ela vai trazer todos os ensaios que devem ser feitos para mim dar a garantia para o cliente, tá? NBR 13531, pessoal, fala sobre a questão aí das atividades para o projeto de um edifício, tá? Então, fixa todas aquelas condições necessárias para a elaboração de projetos específicos de arquitetura. Temos a NBR 15575, fala sobre a questão da qualidade dos produtos, então, só para vocês terem ideia, né? Quando a gente pega um produto e a gente vê lá a imagem do Inmetro, pessoal, não é à toa que está lá, né? Existe um custo naquele produto? Existe, mas ele foi testado e você tem aí a probabilidade de não ter problema no futuro comprando algo que foi testado e passado aí pelo Inmetro, tá? Então, aqui fala sobre principalmente a qualidade dos produtos da construção civil, tá ok? Então, pessoal, o uso das NBRs e das NRs traz diversos benefícios para o empreendimento, tá? Então, o cumprimento das NBRs também aumenta a produtividade e reduz aí os custos de projeto e obras, que vai possibilitar aí basicamente competitividade no mercado. Isso é importante, tá? Bom, dentro da contabilidade de construtora, pessoal, tema aí sobre a legislação, né? Falando um pouquinho sobre a legislação fiscal brasileira. Então, ela veio para quê?
né, para regulamentar os tributos incidentes sobre o lucro. É o que nós vamos falar um pouquinho aí dentro dessa aula 5, tá? Bom, como eu falo, né, é definida aí pela Receita Federal, ela veio delimitar os procedimentos de contabilização que tem aí as operações efetuadas por essas empresas do setor da construção, tá? Toda a regulamentação ela está definida pelo regulamento do imposto de renda, então vocês podem acessar depois. Isso aqui é basicamente para vocês terem aí noções, né, do que a gente traz aqui. Então, os aspectos contábeis, ele está regulamentado, tá? Vocês podem aí verificar nessa normativa 84 de 20 de dezembro de 79, ela é antiga, mas existe algumas considerações dentro dela que vai trazer aí basicamente as disciplinas da tributação na parte das atividades, tanto de compra, venda e loteamento aí da parte imobiliária, tá? Então, a incorporação imobiliária, ela é definida pelo artigo 28 da lei, né, 4.591, que trata sobre a finalidade dessa incorporação, que é promover e realizar construções, tá? Então, vocês podem verificar posteriormente. Então, essa atividade, ela caracteriza por meio de comprometimento, né, efetivação das vendas de frações ideais de terrenos ou não, e se tem aí um instrumento, né, que permite que a empresa comercialize unidades. Então, ela já é definido por essa lei aí que a gente passou, tá ok? Temos a questão do plano de contas, tá? Modelo de um plano de contas para vocês verificarem como que funciona, né? Isso aqui, como eu falei na aula passada, se tem um plano de conta bem definido, a empresa já tem aí basicamente um meio caminho andado, tá? Quais são as contas que eu devo utilizar? Então, nós temos aqui as contas do ativo, vocês podem ver que elas não se diferenciam muito, né, das outras contas comerciais, industriais, rurais, tá? Mas nós temos algumas contas que diferencia, né? Tá aqui, ó, aplicações financeiras, aí créditos por vendas de imóveis, cliente A, né, que aí basicamente pode se repetir por uma empresa comercial. Temos a questão dos estoques de imóveis concluídos, residencial, entre outras, tá? Temos aqui a parte de estoque de obras em andamento, tá? Que a gente vai ver a questão do lançamento posteriormente, como que fica, estoque de material de construção, cimento, entre outros, tá? Temos aqui a questão dos investimentos, tá? Temos as obrigações, tá ok? Temos a questão do custo orçado, né, efetivamente realizado, e também do custo orçado, né, entre outras composições, tá? Nós temos aqui, ó, vocês podem ver que nós temos o custo orçado e do residencial alfa, tá? Custo efetivamente, então custo orçado, isso aqui basicamente vem a diferenciação do que você vai estar estipulando, tá, pessoal? Nós vamos ver na próxima aula, dentro dessa parte das provisões, dos custos orçados para a construção civil, tá ok? Temos as receitas diferidas, tá? Os custos. Então, isso aqui é só mais para vocês terem noções, tá ok? Ó, tá aqui, beleza? Ó, aspectos, imóveis em construção, aí vem as despesas, tá? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar uma água ali e já volto, tá ok?
Bom, pessoal, voltando, né? Ia ali pegar uma aguinha. A gente volta aqui na parte da contabilidade de construtoras. A gente fala um pouquinho sobre a formação de estoque, tá? A gente sabe aí que na contabilidade deve ser apropriada, detalhada, né? Totalizada, né? Ter aí a totalidade dos custos. E isso é importante desde o terreno até a mão de obra e os materiais aplicados, até a finalização, tá? Então, a empresa do ramo de incorporação imobiliária, ela segue aí algumas regras específicas, tá? Principalmente para o registro permanente de estoque e o livro de registro de inventário, tá? Um pouquinho diferente aí da parte comercial, tá, pessoal? Por quê? Porque ela aí já trata mais da parte industrial. Então, nós temos aí o regulamento do imposto de renda, tá? Nesses artigos aí, não é o mérito a gente ficar entrando, mas o controle ele pode ser feito por fichas, tá? Tanto formulário, livros ou mapas, tá? Critério aí do contribuinte que deve observar algumas regras, tá? Então, deve seguir as fichas usuais de controle de estoque, tá? E deve conter algumas informações específicas da contabilidade imobiliária. Pessoal, isso aqui tudo vocês podem estar pesquisando lá no regulamento de imposto de renda, tá? Então, como a gente está falando de custo, só para vocês verem o que fazer, né, numa construtora, numa obra, o que eu devo ter junto comigo. Esse regulamento traz todas essas informações, tá ok? Então temos aí a questão do registro permanente de estoque, não precisa ser autenticado em nenhum órgão, tá? Mas deve conter tanto a abertura como o encerramento, assinados aí pelo contribuinte e o contabilista legalmente habilitado, tá? Trata sobre algumas observações que vai trazer aí sobre a questão das operações imobiliárias e sobre a autenticação do livro de registros permanente. Então, para quem tiver curiosidade, pode olhar aí esse regulamento, o artigo 260, que vai tratar essas informações aí da parte do registro permanente, tá? Temos aí a questão, né, falando um pouquinho sobre essa parte, a escrituração do registro, ele deve conter base, né, com base nos custos pagos ou incorridos e nas baixas de estoque, então tudo está especificado dentro dessa parte constante da escrita comercial, tá? Então o registro ele deve ser feito mediante referência, tá? Então, pessoal, lançamento deve ser feito como a gente tem aí já os livros, né, Diário, Razão, que principalmente para quem trabalha em escritório faz isso. Então, a parte de construtora imobiliária se tem um pequeno diferencial, tá? O registro de estoque ele deve mencionar todos os imóveis destinados à venda, inclusive os terrenos. Então, só para vocês terem ideia, como é focado para a imobiliária construtora, né? Basicamente, vai entrar ali a questão dos terrenos, edificações, né? Obras em execução, entre outros, tá? Então, a falta do controle permanente de estoque, pessoal, à disposição do fisco, né? Ou seja, da Receita, coloca a pessoa aí sujeita ao, né, eventual multa, né? É claro que vai ter uma fiscalização, você pode dar tanto uma multa como uma notificação, mas para a gente já entender como funciona, né, é melhor a gente seguir aí a regra, né? O que o regulamento do imposto de renda já traz sobre essa questão, tá ok? Então, fala sobre aí na instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, 084/79, que o contribuinte que mantiver a escrituração dos empreendimentos ou unidades individualmente, né, principalmente em conta analítica do razão, pode valer-se de cópia de ficha sintética, tá? Então, isso aqui basicamente trata sobre essa parte aí da parte de escrituração do empreendimento, tá ok? Registro, né? Livro do registro de inventário, então trata aí sobre essa questão de constar o que deve constar, o que não deve constar. Então, é um registro permanente aí, principalmente que a gente fala do estoque, que vai subsidiar o registro de inventário no que se refere à determinação desses custos totais, né? O que eu fiz, o que já está pronto, o que eu vendi, o que está em execução. Então, tudo isso entra na parte do registro aí permanente, tá? E aí que fala sobre mais alguns dispostos, né, desse regulamento sobre a questão dos registros, né? Temos a parte aí da pessoa jurídica, da pessoa física e a questão da legalização aí dos livros de inventário, tá ok? Só passei isso aqui, pessoal, basicamente para vocês, quem tiver interesse, quem quer seguir essa área, dá uma lida posteriormente, tá? Então, pessoal, referida aí à instrução normativa, que o não cumprimento dessas normas, a gente sabe que a pessoa jurídica, ao arbitramento do resultado, vai ter aí notificações, multas e embargamento, tá? Ou o embargo de alguma determinada obra, dependendo aí o que for
ocorrido. Então, só para vocês terem ideia, não é tão simples assim, né? Vou lá construir, vou derrubar, existe a questão do custo ligado também. Tudo isso, tá? Imagina, vai lá e embarga uma obra, né? Ou dá uma multa. É um custo a mais que se tem, tá ok? Então, tem aí a questão da apuração do imposto de renda de forma anual, como deve ser, tá, pessoal? Isso aqui, esse regulamento, ele é bem completo, ele traz tudo sobre a legislação, do modelo padronizado aí até do livro de registro de inventário, tá ok? Então, traz aí sobre a questão da parte dos objetivos, né, necessidade do negócio, que pode utilizar alguns livros exigido por outra lei fiscal e substituir por livro, né, por fichas numeradas, entre outros, tá ok? Formação do custo, tá? Pessoal, formação do custo. Então, nós temos aí esse decreto-lei que vai tratar sobre a questão dos custos dos imóveis, que vai compreender obrigatoriamente o quê, né? Custo de aquisição de terrenos, prédio, né? Os custos de estudo, planejamento, legalização. Então, trata, né? Esse decreto-lei vai tratar tudo sobre a formação do custo da parte das construtoras, tá? Então, tem a questão aí das atividades, né? Lá no artigo 290 do regulamento vai trazer todos esses dispostos, de acordo com o previsto, que vai compor aí o custo da obra geral, tá? Os materiais aplicados, os bens consumidos na produção, inclusive os custos com transporte e tributos gastos na aquisição dos insumos, tá? Entra aí a questão da mão de obra, como devem ser feitos os lançamentos, terreno, projeto, despesas com a legalização, aí entra a questão da água, energia, telefone, entre outros, tá? Temos aí a parte da locação e manutenção de bens, encargos de amortização, encargos financeiros, tá? E o que não vai compor o custo da obra? Despesas de venda, comissões, publicidade, despesas financeiras, despesas gerais e também a administrativa, tá? Temos a questão da apropriação dos custos, tá? Então, a incorporação imobiliária, pessoal, tem características próprias, tá? Aí relacionada a esses custos envolvidos de produção. Então, deve ser adotados aí alguns custos já estipulados, os custos incorridos, tanto contratados e orçado aí nos registros contábeis, que a gente vai passar para vocês depois do lançamento, tá ok? Então, aqui fala sobre os custos pagos ou incorridos, tá? Admitidos na formação do custo de imóvel vendido. Então, são aqueles que, além de estarem pagos, se refiram aos bens e serviços que foram adquiridos. Tá? E nessa instrução 84 de 79, vai dispor alguns outros conceitos, tá? Sobre os bens adquiridos para estocagem, tá? Como que eu faço o lançamento, deve ser debitados a uma conta, né? Os produtos aí em almoxarifado, tá? Todos os custos pagos ou incorridos devem ser debitados em uma conta de representatividade da obras em andamento, que vai estar lá classificado no ativo circulante, ok? E os custos pagos incorridos referente ao empreendimento, que compreenda 2 ou mais unidades, deve ser o quê? Apropriados a cada uma delas mediante o chamado rateio, que vocês vão ver aí no lançamento na próxima aula. Tranquilo? Pessoal, como eu falei para vocês, tá? Aqui nada mais é do que um resumo, tá? Então, nada mais é do que uma revisão para a prova de amanhã que a gente vai estar cobrando, beleza? Bom, deixa eu compartilhar aqui então a última aula, tá? Essa aqui já trata sobre a questão dos lançamentos também, né? Nós temos aí a parte do lançamento também, que vocês vão compreender de uma forma geral, tá? Só aumentar aqui. Que aí a gente fala sobre o projeto de construção, as etapas e a influência nos custos, tá? Então, como a gente já falou, repetindo aí, o projeto na construção civil, tá? Ele vai constituir como uma das primeiras etapas desse processo, tá? Então, é necessário a gente definir os conceitos de uma organização do espaço, tá? Então, o que se define o projeto? O projeto nada mais é, né, na construção civil, como uma atividade ou serviço integrante do processo de construção, tá, pessoal? Então, trata-se de um processo de criação de um produto, tá? Uma indústria. Então, para atender a necessidade de transmissão dessas características que a gente fala tecnológica da obra, o projeto deve ser entendido como mais do que a elaboração de desenhos e memoriais descritivos, tá ok? Então, o projeto, pessoal, ele não deve ser compreendido apenas como ele é visto pela arquitetura e engenharia, como eu falei para vocês. A gente deve ter outra visão, né, em relação a isso. Né? Como eu falei do orçamento, passei para vocês, não é que vocês vão sempre executar aquilo, mas para vocês terem uma visão diferente.
tá? Uma atividade multidisciplinar, ou seja, não uma atividade apenas, né, que você faz um determinado lançamento, mas você compreender de uma forma geral, tá? Bom, para a realização aí dessas técnicas é necessária a execução de um projeto. Então vai representar o quê? Principalmente a vontade do cliente. Então é necessário a gente verificar como que vai ficar as especificações técnicas para construção, tá ok? Qual que é a importância desse projeto, né? Então a gente fala sobre a importância. A importância, pessoal, nada mais é do que a importância dele é como que eu vou seguir as etapas. O projeto é isso, você projeta, coloca no papel e como eu devo seguir para chegar aí ao meu objetivo geral, tá? Isso aqui nada mais é do que como um objetivo, né, que a gente coloca lá no TCC, objetivo geral, lá nos específicos, quais são as etapas que eu devo seguir. Então é necessário a gente ter essa visão, tá ok? Então, pessoal, pesquisas realizadas em vários países, né, indica incidências e causas de falhas em edifícios chega aí de 35% a 50%, que representa, né, essas falhas na origem, na etapa do projeto, tá? Enquanto de 20% a 30% tem origem na execução, 10% a 20% nos materiais e 10% são devidas ao uso. Então, por isso que eu falo, é importante a gente ter uma visão diferenciada nessa parte de custo, tá? Segundo o PIC, pessoal, o projeto tem grande influência sobre o custo no edifício. É necessário a gente ter uma visão diferenciada, tá ok? Nessa imagem, pessoal, vocês podem ver a questão do estudo de viabilidade, né? Até falei na última aula sobre a questão. Quando você tem um projeto já com estudo pré-definido, né? O estudo de viabilidade, ele pode ter aí um custo, né? Um custo maior, mas nas etapas, com o passar do tempo, esse custo diminui, tá? Tanto no projeto, contratação e execução e uso e manutenção, tá? E se eu não tivesse estudo de viabilidade, seria ao contrário, tá, pessoal? Seria custo zero e, né, no caso aí, essa imagem ela seria ao contrário, tá? Então você teria um custo baixo, mas com o passar dos anos, tanto projeto, contratação, execução e uso e manutenção seria maior, tá? Bom, temos aí 4 itens principais que influenciam a qualidade e produtividade do projeto, tá? Que seria integração entre projetos, simplificação de projetos, tá? Que vai agregar basicamente valores e diminuir os custos na obra. Tanto temos aí a comunicação também e a integração projeto-produção, tá? Ou seja, você tem um projeto, você vai produzir, você acompanha o que está ali no projeto, tá ok? Pessoal, como eu falei para vocês, a nossa aula é um pouco rápida, tá? Justamente aí porque é uma revisão, tá? Então vocês podem ver que a gente não fica falando de todo o slide, fazendo leitura. Não, a gente passa aí rapidamente, justamente porque é uma revisão hoje, tá? Pessoal, os custos relativos tá aqui, né? Sobre o estágio do produto. Então eu tenho uma vez o custo da concepção. Se eu não tenho a concepção, já vou para o projeto, eu tenho 10 vezes o custo. Se eu não tenho o projeto, vou para a construção, tenho 100 vezes. E o produto final, sem construção, projeto, concepção, 1000 vezes o custo. Então, o custo relativo ao estágio do produto. Se eu passo por essas etapas, né? Se eu não tenho uma ou outra, basicamente eu tenho um valor maior no meu custos, tá? Então entra aí a questão, né, das fases que sofrem o aumento de 10 vezes de um estágio para o outro, tá? Então é necessário a gente ter o que? A concepção do produto e também do projeto, tá? Bom, aqui eu comecei a passar para vocês alguns lançamentos, como que funciona, né, dos aspectos contábeis e tributários. Então a gente passou um exemplo de uma construtora, adquiriu aí a prazo cerca de R$500 mil em cimento, e como que ficaria aí o lançamento? Lembrando que é uma empresa pela tributação lucro real, tá? Então isso aqui, pessoal, lembra lá de operações com mercadorias com impostos? Acredito que vocês já chegaram e fizeram isso. Tá aqui, tá? Comprei a prazo, 500 mil, então eu tenho que tirar o PIS e COFINS a recuperar, tá? E debitar o restante, a diferença, né, do PIS e COFINS, basicamente em estoque de materiais, tá? Considerando que essa empresa, ela iniciou aí a sua obra, utilizou 50% do material que foi adquirido. Qual que é o tipo de lançamento? Está aqui, obra em andamento e acredito estoques, materiais para construção, tá? Então eu dou baixa no estoque e jogo numa continha chamada obras em andamento, tá? Temos aqui o rateio para cada unidade de obra, como eu falei para vocês
a planilha, né, um controle permanente de estoque, como que funciona, tá? Então, nós temos aí 4 apartamentos, então nós temos o rateio, ó, tá? Dos valores já pré-definidos, ok? E aí nós temos o valor total desse lançamento, tá? Anteriormente. Então, os custos incorridos durante a construção, eles devem ser controlados nessa planilha, tá? Como eu falei para vocês. E o documento necessário, pessoal, para a elaboração dessa planilha de controle de estoque, ela é denominada NB 140, tá? Ela compõe o processo jurídico da incorporação imobiliária. Então, para quem quiser ter mais detalhe, a gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso, pode pesquisar sobre a NB 140, que nada mais é do que a planilha de controle de estoque já instituída aí para a incorporação imobiliária, tá bom? Então, pessoal, no exemplo 1, como a empresa, a construtora ainda não vendeu nenhuma unidade, é feito apenas o controle de custos na planilha. E, posteriormente, a gente tem aí as baixas, né, da utilização do estoque. Então, nós temos as contas chamadas estoque de obra em andamento, como vocês viram, tá? E o registro desses custos será realizado pelo regime de competência, ou seja, independentemente de ter sido pago ou não, é necessário o registro. Temos os custos contratados, né? Que pode ser definido como os custos adicionais ou pagos relacionados às unidades vendidas, tá? Então, esses custos contratados, pessoal, está relativamente ligado ao empreendimento, compreendendo 2 ou mais unidades que devem ser apropriados, tá? Temos a questão aí que pode ser atualizados monetariamente e os valores referentes a essa atualização monetária de custos serão computados no custo de cada unidade vendida. De que forma? Mediante rateio, tá? Então, é importante, né, observar que o contribuinte fica obrigado a manter à disposição da fiscalização e os órgãos da Receita Federal essa demonstração analítica, como a gente falou aí anteriormente, tá ok? Então, os custos contratados será o quê? Contabilizado apenas após a venda das unidades, tá, pessoal? Então, se a empresa ela optar por computar os custos contratados na formação do custo do imóvel vendido, os lançamentos contábeis ficariam registrados, tá, do seguinte modo, tá? Isso aqui trata sobre a Instrução Normativa 84 de 1979, como eu falei anteriormente, tá? Como que fica essa questão, né, dos lançamentos dos custos contratados? Eu debito aqui custo do imóvel vendido, quando ele é vendido, e credito os custos contratados, que vai lá no passivo circulante, tá? Custo do imóvel vai lá numa conta de resultado. Como que fica a contabilização no momento da execução dos custos contratados? Debito custos contratados, né? Ou seja, dou baixa nessa conta e credito obras em andamento, tá? Já na venda, pessoal, a prestação com pagamento restante ou total previsto fica da seguinte forma: quanto aos custos contratados, debito custos diferidos das unidades vendidas, tá? Fica aqui custo diferido das unidades vendidas, resultados futuros, tá? Credito custos contratados. Pela execução dos custos contratados, eu debito os custos contratados, ou seja, dou baixa, tá? Receitas dos exercícios futuros e credito obras em andamento. Então, os demais, né, que a gente viu lá, basicamente não se tem uma grande diferença, tá? Os custos contratados após o dia da efetivação da venda, pessoal, fica contabilizado da seguinte forma: eu debito o custo do imóvel vendido, tá? Lá no resultado, ou custo diferido das receitas dos exercícios futuros, e credito os custos contratados, tá? Isso aqui a gente vai fazer exercício posteriormente para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, à medida que os fornecedores de bens e serviços vão cumprir os contratos, tá? O contribuinte deve contabilizar isso, tá? Como que fica? Basicamente, ó, pelo valor do custo contratado, apropriado a cada unidade vendida, fica o seguinte lançamento: debito custos contratados desses fornecedores e credito obras em andamentos, tá? Relacionado à questão aí do exercício, do exemplo que a gente passou para vocês. Nesse exemplo fica mais fácil a gente compreender, tá? No exemplo a seguir, vamos admitir que fosse vendida à vista a unidade A1G1 do residencial Alfa por 500 mil. O custo contratado de uma empresa que fornece mão de obra para concluir esse empreendimento é de 300 mil. Então, teríamos o seguinte lançamento, né? Os seguintes lançamentos: apropriação dos custos incorridos até a data da venda, tá? Como que fica? Debito o custo do imóvel vendido, uma conta de resultado, valor de 56 mil. A gente vai mostrar para vocês lá na planilha, né? E credito obras em
andamento. Então, nada mais é do que a baixa do estoque conforme a venda. Tá aqui, pessoal, ó, a questão da mão de obra, 300 mil para os apartamentos, né? Então, você faz o rateio, se você somar esses 4 dá 300 mil, do que a gente falou sobre o registro do custo contratado, tá? Bom, lá no registro dos custos contratados, nós temos aí a questão na data da venda. Então, vai incidir COFINS e PIS. Então, acredito custos contratados, 70 mil, da mão de obra, tá? E vou debitar COFINS e PIS a recuperar, tá? Ó, COFINS a recuperar, tá? Então, isso aqui, na verdade, pessoal, é a apropriação dos custos contratados, tá? Eu contratei, ou seja, teve uma entrada, tá? Por quê? Porque quando PIS e COFINS a recolher é na venda, né? Então, aqui é na contratação, tá? Só corrigindo. Então, eu debito o custo do imóvel vendido, a conta de resultado, debito PIS e COFINS a recuperar no ativo circulante e credito custos contratados do passivo circulante ou passivo não circulante, tá? E aí sim nós vamos ter aqui o lançamento, basicamente dos 300 mil, dessa nota, né, de prestação de serviço. Como que fica? Né? A empresa prestou o serviço por 300 mil, como que eu faço o lançamento? Debito obras em andamento, debito PIS, COFINS, né, a recuperar, e credito fornecedores e INSS retido a recolher. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que a apropriação da nota fiscal de prestação de serviço. Tá? Baixa do custo contratado apropriado. Como que fica? Temos aí a questão das obras em andamento, eu credito ela no valor de 68 mil, credito PIS e COFINS, então isso aqui é a baixa do custo, tá, pessoal? É como se fosse a questão da venda, tá? Vocês podem ver por isso que está acreditado PIS e COFINS, e debito custos contratados no valor de 75 mil, tá? A questão da mão de obra, eu tenho que dar baixa, né? Então é a baixa do custo aí contratado, tá? Existe aí as vantagens e desvantagens, né? Posteriormente a gente vai fazendo os lançamentos. A vantagem de se utilizar o custo contratado na apuração do resultado, pessoal, é que por meio deste instrumento legal, o contribuinte ele pode evitar a antecipação da tributação, tá? Por exemplo, na venda acima, o resultado seria seguinte, sem apropriação desse custo contratado, 500 mil, tá? Menos o custo incorrido, ou seja, o custo que foi realizado, teria um lucro bruto de 443 mil e pouco aqui, né? R$ 443.281,25. Esse seria uma forma de apuração do lucro bruto. Já com a apropriação dos serviços do empreiteiro, ou seja, a prestação do serviço, eu teria o seguinte resultado do lucro bruto: receita-venda, os custos incorridos até a data da venda e os custos contratados. Assim eu teria o quê? O lucro bruto menor. Isso diminuiria também lá na tributação do imposto de renda e a contribuição social, tá? Ou seja, legalmente, por quê? Porque eu incluiria a questão da mão de obra, tá? Então, seriam os custos contratados relacionados aí à execução desse apartamento, tá ok? Dentro dessa questão, a gente fala um pouquinho do custo orçado, tá? O que é o custo orçado? Pessoal, é o total dos gastos que o empreendimento terá para construir a entrega e entregar o projeto, tá? Aí vai desde a aquisição do terreno, materiais. Então, para se construir hoje uma obra, um empreendimento, são necessários milhares de itens, tá? Então, o conjunto desses itens são chamados, né? Esses itens de obra, serviço, imposto são chamados de custo orçado, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, no custo orçado, nós temos o terreno, tá? Que nós temos alguns custos. Então, nós temos a aquisição do imóvel, tá? Despesas adicionais, permuta, seguro, comissão. Já na parte de gastos com aprovação, nós vamos ter taxas municipais, alvará de demolição, consultoria de aprovação. Já nos gastos com investigação do terreno, nós vamos ter a sondagem. Esses são os custos necessários para ver se, né, o apartamento vai, né, ou o solo vai suportar o apartamento, de acordo com o projeto. Aí tem o laudo de árvores, vizinho, laudo técnico, ambiental, tá? Preliminar confirmatório. Temos o gasto com a preparação de terreno, temos a questão com o gasto de incorporação, temos a parte de construção e projetos, tá, pessoal? Então, tudo isso está relacionado à parte do custo orçado. E também temos as taxas de gerenciamento de obra. Então, só para vocês terem ideia, né? O tanto de custos que a gente tem para se construir aí um imóvel, tá? Então, a imobiliária, a construtora passa por todas essas etapas, tá ok? Então, pessoal, dentro dessa questão, se a venda da unidade imobiliária ela for realizada antes da conclusão do empreendimento,
tá? O contribuinte ele pode optar pelo cômputo dos custos orçados, além dos incorridos, que a gente vai ver posteriormente aí no lançamento, tá? Então, os custos orçados para a conclusão do empreendimento podem sofrer algumas alterações, como ocorre, tá? Como atualização monetária, alterações no projeto e também a correção monetária, tá? Então, nós temos aí a opção pelo custo orçado, que pode resultar no surgimento de duas situações na comparação do orçamento, que é insuficiência do custo realizado, quando o custo orçado ele for superior ao realizado, e o excesso de custo realizado, quando o custo orçado for inferior ao realizado, tá? Então é importante ressaltar que a escolha do custo a ser adotado na contabilização principalmente das unidades comercializadas, pode ser feita pelo empreendimento até o momento da venda, tá? Então é importante a gente verificar essa forma de como que eu vou adotar, né, de uma forma que eu não tenha um lucro maior, principalmente na parte da tributação, tá ok? Temos aqui a questão do tratamento contábil, dos custos orçados, como que fica, né, o lançamento. Então, nós temos quanto ao valor do custo orçado referente ao imóvel não concluído, vendido à vista ou a prazo, né, com pagamento total para o custo do período base da venda, se tem o seguinte lançamento: debito custo do imóvel vendido e credito custos orçados, tá? Quanto ao valor dos custos orçados referente a esse imóvel não concluído, como que fica o lançamento, né? Temos aqui, ó, custo diferido das unidades vendidas, tá? E creditados custos orçados no passivo não circulante. Isso aqui posteriormente a gente vai estar fazendo exercício para vocês compreenderem. Aqui é a forma que fica, né? Como que fica o lançamento. Já as modificações ocorridas, né, no valor do orçamento da unidade vendida, serão contabilizadas da seguinte forma: custo do imóvel vendido, uma conta de resultado, ou custo diferido das unidades vendidas e creditados os custos orçados, tá ok? E a instrução aí da Receita Federal, pessoal, 67 de 88, permite a atualização monetária dos custos orçados. Isso aqui nada mais é do que aquela atualização do imóvel, né? Quando você compra um imóvel na planta ou quando estão basicamente executando, pode existir uma nova atualização monetária, ou seja, o valor pode aumentar, tá? Então, se o contribuinte optar pela utilização desse critério, ele deve contabilizar a atualização conforme o seguinte modo: debito variação monetária passiva, conta de resultado, e credita os custos orçados, tá ok? Então, basicamente é como eu falo, né? Dependendo aí qual que é a característica, a forma que eu vou adquirir o imóvel, né? Então, existe aí para cada modo uma forma de lançamento, tá ok? Bom, dentro do contexto, pessoal, nós temos aí um exemplo prático do custo orçado. Então, tudo aquilo que a gente falou. Então, a gente considera a mesma venda no exemplo, né, que a gente falou aí no exemplo prático 2, agora de posse das seguintes informações: apropriação do custo da unidade a um G1 vendida lá na data, né, 10/2/6 por 500 mil. Como que eu faço a baixa do estoque conforme essa venda? Eu debito o custo do imóvel vendido, 56.718,75, e credito obras em andamento, tá? Como que fica na planilha o rateio, né? A apropriação do custo orçado. Tá aqui, pessoal, ó. Basicamente eu tenho o valor do custo orçado, tá? Dos valores: mão de obra própria, material de construção, serviço de mão de obra e encargos sociais, totalizando 1.190.000, tá? E aí eu faço o rateio para cada unidade, tá? Desse custo orçado. Tem os custos incorridos, material de construção, como a gente viu, foi utilizado a metade, e basicamente eu tenho o rateio desse material para cada unidade. Valor de 1.190.000, eu tenho um saldo ainda de 940 mil reais, tá ok? Então, dentro do custo orçado, pessoal, existe aí a questão dos ajustes, né? Pela exclusão dos valores a serem pagos aí pela pessoa física. Então, é importante a gente lembrar que esses créditos que são utilizados nessa proporção da receita, né, principalmente pelo recebimento, em relação ao valor da venda da unidade imobiliária, não pode deixar de ser atualizada, tá? O dado baixa, como a gente vai ver nos exercícios posteriores. Temos aqui o registro, né, a apropriação aí dos custos orçados para a conclusão da unidade A1G1, tá? Então temos aqui o registro, ó, custos orçados, eu acredito, o valor de 235 mil, debito COFINS e PIS a recuperar, tá?
na sua proporção e debito o custo do imóvel vendido. Isso aqui tudo já é relacionado à questão lá da execução da obra, tá ok? E o lançamento, né, das notas fiscais de compras de materiais, como que fica? Aqui a apropriação, pessoal, ó. Como a gente viu lá anteriormente, eu comprei a prazo 500 mil em cimento, faço a apropriação, né, da nota fiscal aí do fornecedor. Acredito o fornecedor, faço os débitos de PIS e COFINS a recuperar e jogo em obras em andamento. Lembra que a gente tinha estoque, né? Aqui já é obras em andamento, tá? Valor de R$ 453.750. Já a nota de lançamento de prestação de serviço, eu debito obras em andamento e credito fornecedores e INSS. O que isso representa? Basicamente, a apropriação da nota fiscal da mão de obra, tá? Lançamento da mão de obra própria, tá aqui, ó, do Residencial Alfa, obra em andamento eu debito 100 mil e credito folhas de pagamento a pagar. Isso que nada mais é do que a apropriação do pagamento aí dos funcionários, tá? Como que fica os encargos sociais? Tá aqui, ó, debito obras em andamento, ativo circulante e credito encargos sociais a recolher. Aqui nada mais é do que a apropriação dos encargos sociais, tá? Baixa do custo orçado, pessoal. Como que eu faço, né? A baixa do custo orçado apropriado aí por ocasião da venda da unidade a 1G1. Então, eu credito obras em andamento, tá? Que estava lá no ativo circulante. Credito, porque é venda, né? Credito PIS e COFINS, que aí seria a questão do a recolher posteriormente, a gente vê o saldo, e debito custo orçado efetivamente realizado, tá? Então, tem essas continhas que a gente leva em consideração. Então, temos aqui a questão da movimentação da conta do custo orçado, tá? Como que eu faço o lançamento? Então, tem o cliente, a unidade, o custo orçado e realizado, então, de 235 mil, utilizei 22 mil. Qual que é o saldo? É a diferença de 213 mil reais, tá ok? Então, temos aqui a nota do ITC sobre o valor lançado, como o custo orçado é antes da dedução do crédito de PIS e COFINS, tá? Entre outras composições. E no final da obra nós temos aí a transferência, né? Finalizou a obra. Como que eu faço? Transferência da conta de estoques de obra em andamento para estoque de imóveis concluído. Tá aqui, ó, tá? Então, credito, dou baixa lá naquela continha de obras em andamento de 273 mil e vou para débito de imóveis concluídos, tá ok? Isso aqui ocorre muito também na parte rural, tá, pessoal? Transferências de contas, tá? E aí nós temos aqui a planilha, basicamente, atualização pela conclusão da obra, né? Principalmente o apartamento A1G1. Então, ela é novamente atualizada. Então, a NB 140, como eu passei para vocês, traz outros detalhes, né? Outros detalhes aí. E aí a gente tem os valores de estoques de imóveis concluídos e baixa do estoques de obra em andamento, tá ok? Então, os gastos incorridos após o encerramento dessa obra, como IPTU, condomínio, manutenção, deve ser registrada como despesa do exercício, tá? Por quê? Porque uma vez que a obra já está finalizada, você não vai adicionar mais nada nessa execução, tá? E nas nossas próximas aulas, na próxima sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre como que fica o lançamento referente às vendas dessas unidades, tá ok? Pessoal, basicamente seria isso, tá? Então a gente demorou um pouquinho aí por causa que são 3 aulas em uma, né? Se vocês forem verificar aí, basicamente a gente teve 3 aulas em uma aula, né? Ou seja, num dia de aula. Então, só para vocês terem ideia, a gente foi um pouquinho mais rápido aí. Mas é dessa forma que a gente faz a questão dos lançamentos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Tranquilo? Pessoal, perguntem, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode ficar à disposição aí, estamos à disposição para tirar aí alguma dúvida que porventura tiver. Tá, beleza? Bom, pessoal, Então a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Quero agradecer vocês que acompanharam as nossas aulas síncronas, vocês que vão assistir posteriormente. Lembrando que amanhã vocês têm uma avaliação, tá? Repetindo, abre às 5 da manhã e finaliza às 23h59, tá? Vocês vão ter 2 tentativas, são 20 questões e vocês vão ter 1 hora em cada tentativa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então tá. Pessoal, um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus, bom final de semana e a gente vai se falando aí, tá?
Então não se esqueça de fazer a prova amanhã, tenta fazer durante aí a manhã ou à tarde, né, para não ter aí contratempos que ocorrem aí no sistema na parte noturna, tá ok? Então, pessoal, um abraço e até mais.